declaração que precisa fluir do nosso coração. Precisamos buscar mais do Senhor para a nossa vida, adorar ao Senhor através da nossa vida, porque nós fomos criados por Ele para o louvor e a adoração do nome dEle. Feche seus olhos neste momento. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque desde a eternidade o Senhor estabeleceu um plano de redenção, um plano de salvação, onde na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo nós viéssemos a ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e através da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos, prestando um culto de adoração ao único que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já tem feito sobre nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, por aquelas que ainda virão a ser derramadas sobre nossas vidas, e até mesmo aquelas que não recairão sobre nós, porque independente das bênçãos do Senhor, é a Tua graça que prevalece sobre nós, é a Sua pessoa que nós estamos aqui reunidos para adorar e exaltar, e não aquilo que o Senhor pode ou quer fazer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos concede a oportunidade nesta noite celebrarmos o culto de adoração ao Senhor, mas também de celebrarmos a ceia do Senhor, um ato, um memorial, onde trazemos à nossa memória o Seu amor, a Sua graça, a vida, a morte
a ressurreição de Jesus Cristo, o perdão pelos nossos pecados, mas a certeza da salvação em Jesus Cristo. Se de alguma forma nós pecamos contra Ti, o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que seja ou que sirva de referencial para aqueles que ainda não Te conhecem, uma vida em que declara quem é o Senhor sobre cada um de nós. Pai, abençoe a vida dos Teus servos aqui presentes, abençoe a vida daqueles que estão a caminho, abençoe a vida daqueles que não puderem estar conosco. Que o Senhor, meu Deus, esteja falando ao seu coração, falando ao seu ouvido, gerando transformação do Senhor sobre cada um deles, Pai. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe, meu Deus, o nosso bairro, a nossa localidade. Manifeste o Teu poder sobre cada pessoa que reside nestas localidades, libertando, curando, salvando almas, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, a direção deste culto, receba-o diante do Seu trono de graça, que ele chegue diante do Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor. Remova de cada um de nós qualquer sentimento de pretensão ou de prepotência. Nos faça entender que tudo que fazemos aqui não é para o nosso louvor, nem para a nossa adoração, mas para a proclamação do nome de Jesus, Pai. Toma a direção deste culto, fale através do ministro, Teu servo, irmão Valdeir, fale através do ministério de louvor, através das músicas entoadas ao Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, e não permita que saiamos daqui, meu Deus, da mesma forma que entramos, Pai. Isso é que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, irmãos. Vamos louvar, declarando a santidade do nosso Deus, porque Ele é santo e é digno de toda adoração, de todo louvor, digno de ser adorado. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, sonda nossas vidas, nossos corações, se faz presente aqui em nosso meio, e é por isso que nós estamos aqui para adorar o nome dEle, porque Ele é digno de toda adoração. Amém? Então louvo, glorifique o nome do Senhor. Coloque sua vida diante desse Deus santo. Cante, adore. Deus, olhe
através desse louvor, que vai declarar nossa pátria para Cristo. Você crê, irmão, que a nossa pátria será de Jesus? Basta cada um de nós fazermos a vontade dele, o ide do Senhor de anunciar o Evangelho. Há tantas pessoas, irmão, que estão ao seu lado e que nunca ouviu falar de Jesus, ou se ouviu, nunca a aceitou. E você tem essa missão de pregar o Evangelho, de falar sobre esse Jesus que salva, que transforma e que restaura, e que tem vida para dar para aqueles que creem. Amém? Faça essa oração juntamente conosco. Nesse momento que nós estivemos louvando, os irmãos estão com a oportunidade de cumprimentar uns aos outros. E diga para ele: você tem um melhor amigo, e o nome dele é Jesus Cristo. E dê um abraço, irmão, nessa pessoa. Amém? Yeah.
Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar em nome de Jesus. Vamos todos nós falarmos o nosso tema e a nossa divisa? Vamos todos falar? Aprendemos domingo, quarta-feira relembramos e hoje novamente vamos falar o tema Minha Pátria para Cristo. A nossa divisa que está em Josué 13, versículo 1. E ainda a muitíssima terra para conquistar. Amém? Glórias ao nosso Deus. Na quarta-feira nós falamos um pouquinho sobre os 4 pilares e hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar da nossa campanha de missão nacional, que é ocupar os grandes vazios. Ocupar os grandes vazios é um dos primeiros pilares da campanha de missão nacional, porque há ainda muitos lugares no Brasil que não tem igreja batista, que não está sendo pregado o Evangelho, ou que ainda não tem esse acesso a esses lugares. Então, como primeiro pilar de campanha de missão nacional é ocupar os grandes vazios existentes no nosso Brasil. Amém? Nesse momento eu vou pedir ao pastor que passe o vídeo, que estaremos vendo um pouquinho mais sobre esse pilar de ocupar os grandes vazios e alguns dos missionários dando algumas palavras acerca disso. A gente viver o que a gente prega é um desafio. Eu andava muito angustiado porque eu comecei a trabalhar como plantador de igreja e eu não tinha a mínima ideia do que fazer como plantador de igreja. Talvez você se lembre dessa história. Pedaço um filme, né? Na nossa cabeça, mas de 2020 para cá, nossa cultura discipular, a identidade discipular foi ficando cada vez mais formada, né? Nós precisamos alcançar os grandes vazios do nosso Brasil, porque são pontos, são polos estratégicos para que a partir dali nós possamos ter toda a infraestrutura de expandirmos o Evangelho em outras cidades menores. Essa realidade aqui do centro do estado de São Paulo, como em muitos outros locais do Brasil, ainda existem esses centros, esses grandes vazios da presença batista, e nós somos desafiados a podermos plantar igrejas, a podermos alcançar essas vidas e levar o amor do Senhor Jesus Cristo a esses corações. O desafio está em ocupar esses vazios com a mensagem de Cristo, criando novas comunidades de fé e fortalecendo as existentes. Aqui vai ser a comunidade Batista Renova. Mas antes de ser uma igreja, nós já começamos nossas ações nas ruas, nós começamos evangelizando, nós começamos a proclamar o Evangelho do Senhor nas praças. Mas aqui na Bahia a gente começou a entender a visão de igreja multiplicadora. Isso acabou moldando a gente pessoalmente, como igreja, e a forma como a gente afeta a comunidade, a gente lida com a comunidade. Ser igreja fora da igreja 4 paredes. Porque nós precisamos dia após dia, é no mercado, é na rua, é no vizinho, onde quer que a gente coloque a planta dos pés, nós temos que ter esse relacionamento intencional. A compaixão se torna a base para o trabalho missionário em muitas igrejas. É através da solidariedade e do serviço prático que as comunidades começam a entender o Evangelho de forma viva e real. Nós estamos cada vez mais envolvidos em projetos de compaixão e graça em vários níveis. Todas as quartas e sábados nós entregamos uma média de 40 cestas verdes com verduras, legumes, frutas, e elas são distribuídas para a comunidade. Algumas famílias começaram a olhar para nós e dizer: essa família veio para cá para fazer algo diferente, algo bom aqui na nossa comunidade. Quando nós abrimos mão do nosso tempo para poder investir em vidas, essas pessoas entendem o que Jesus fez por elas. Eu tenho trabalhado com a igreja, ensinado a igreja que nós não somos só voluntários, porque o voluntário, ele pode escolher não fazer. Na verdade, nós somos uma geração de missionários. Todos nós temos uma vocação e todos nós estamos envolvidos na vocação missionária. Se a igreja não pensar em plantar, em abrir novos pontos de pregação, elas abrirem novos desafios para que ela possa enviar os seus missionários, ela pode estar incorrendo em risco de desaparecer como as igrejas históricas desapareceram. A liderança compartilhada é muitas vezes vista como um desafio, é a chave para o crescimento saudável da igreja. No processo de plantação de igreja, algo muito difícil é o compartilhamento de liderança. Tem uma necessidade de ruptura muito difícil, que é a centralização.
Nós, como líderes, precisamos pensar que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos. Na realidade, discípulos geram discípulos, líderes geram líderes. E nós temos que direcionar o coração de outras pessoas para que também possam seguir os passos, para que possam abrir novas frentes missionárias, para que possam assumir igrejas que estão precisando. Então, transmitindo, fazendo essa troca de saberes, eu digo até intergeracional, né? Os jovens radicais que chegam, com alguns pastores que já estão há mais tempo trabalhando em plantação. Pessoas experientes também para poder caminhar com você, ensinar em cada momento. Líderes que sonham, líderes que querem alcançar a pátria do Senhor Jesus Cristo. Eles estão pensando em enviar os seus melhores soldados. E quando esses líderes estão formados, muitas vezes eles precisam ir. E esses líderes estão impactando vidas de outras pessoas. Uma cadeia, não sem controle, não sem planejamento, mas com uma cadeia que vai sendo de forma orgânica alimentada, né, e gerada no coração dessa igreja. Precisamos continuar a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos e a construir relações que impactem vidas. A missão não termina, ela se renova a cada dia, até que todos os cantos do Brasil ouçam a mensagem de salvação. Agora fica uma pergunta: o que nos espera no futuro? O que estaremos fazendo dentro de alguns anos? Daqui 5 ou 10 anos, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos fazendo a mesma coisa. É proclamar o Evangelho de Cristo, fazendo discípulos através de relacionamentos, construindo pontes de amizades para impactar vidas, e essas vidas impactarem novas vidas, e para a glória de Deus até que Jesus volte. A gente se vê daqui a 5, 10 anos recebendo muitos outros missionários, muitos outros radicais chegando para trabalhar aqui com a gente. Vale a pena você se dispor a tudo para servir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele tem para você. Nós temos colocado isso diante do nosso coração, e o Senhor Jesus Cristo enviará mais trabalhadores para a sua seara. O desafio está em ocupar esses vazios com a mensagem de Deus, criando novas comunidades de fé e fortalecendo as existentes, para que o reino de Deus cresça de maneira sólida e transformadora. Amém, amém, irmãos? O que estaremos fazendo no futuro? Proclamando a mensagem de salvação. Que essas sejam uma das nossas certezas, porque às vezes ambicionamos tantas coisas no futuro, mas temos que ter essa certeza que no futuro, até que o Senhor Jesus venha, continuaremos a pregar o Evangelho de salvação, porque vida gera vida, discípulo gera discípulo, e é assim que a palavra do Senhor vai sendo anunciada dia após dia. Amém? Glórias ao nosso Deus. Agora nós estaremos louvando ao Senhor, e os irmãos estarão com o momento de dizimar, de ofertar. Entregue ao Senhor a sua vida também no altar dele, e esse é o momento nosso agora ofertório. Lembrando que todas as ofertas colocadas aqui no altar do Senhor será destinada para missões nacionais. Amém?
Continuando nesse mesmo espírito de adoração, quero convidar você que tem algum pedido a fazer ao Senhor, seja por você, seja por algum conhecido seu, seja por algum ente querido seu, que fique de pé neste momento. Nós estaremos orando por você, orando por você. Esse é um momento em que nós separamos para fazer intercessão, orarmos uns pelos outros, orarmos uns com os outros. Agradecimento, petição, seja qual for o desejo, aquilo que está no teu coração e que você quer colocar diante de Deus neste momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede a alegria, o prazer de podermos estar na casa do Senhor e, como igreja do Senhor, estarmos declarando o nosso louvor, a nossa adoração ao único que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem provido as nossas necessidades, o Senhor tem acalentado as nossas almas em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às aflições. O Senhor é aquele que tem gerado em nós paz em meio às dificuldades, às turbulências de nossa vida, Pai. Pai, o Senhor é o Deus ao qual nós escolhemos para servir, para adorar e para exaltar. E nós servimos a um Deus justo, fiel, compassivo e misericordioso. E em meio a essa grandeza, essa majestade, em que nós nos colocamos diante do Senhor, para suplicar do Senhor as tuas bênçãos. Sabemos que não somos merecedores, sabemos que não somos dignos, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor é manifestado sobre cada um de nós, e a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de ti, para colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições. Não estamos buscando nesta noite por caprichos, por luxos, por vaidades desta vida, mas por aquilo que precisamos do Senhor. Muitos estão aqui passando por problemas de saúde, alguns estão indo aos médicos buscar exames, fazer consultas, mas muitos não conseguem obter uma resposta, estão desesperados sem saber o que fazer. E nós estamos colocando essas vidas diante do Senhor, clamando ao Senhor para que manifeste o teu poder de cura sobre estas pessoas, porque nós servimos a um Deus de milagre. O mesmo Deus que manifestou cura, gerou vida àqueles que estavam mortos, caminhou sobre a tempestade, sobre o mar, apacentou a tempestade. Nós servimos a esse Deus e nós cremos que esse mesmo Deus continua fazendo milagres ainda em nosso meio. E nós estamos, meu Deus, clamando ao Senhor para fazer aquilo que aos nossos olhos é o impossível. Mas também, meu Deus, confiamos no cuidado do Senhor, para que, se não for do teu querer, a manifestação através de um milagre, que o Senhor levante homens e mulheres preparados, capacitados pelo Senhor, separados pelo Senhor, para que esteja tomando parte dessas necessidades, destes irmãos, destas vidas, Pai. Levante homens e mulheres com os corações voltados a atender essas pessoas com amor, com carinho, com cautela, prescrevendo todos os medicamentos que for necessário, mas que sejam medicamentos
próprios para tratar da enfermidade ou da causa que tem adoecido a cada um de nós, Pai. Que não sejam medicamentos simplesmente paliativos, mas medicamentos que realmente produzam em nós o tratamento definitivo para as doenças que têm acometido os teus servos, Pai. Se nós temos aqui pessoas que estão passando por crises nos relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com pai, filhos, ou vice-versa, que o Senhor, meu Deus, esteja gerando nesta casa a paz do Senhor, que é uma paz que sobressai todas as coisas. Que o inimigo não gere nestas casas a divisão, a contenda, o ódio, o rancor, ou o desejo, meu Deus, da morte do seu ente querido, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor aqueles que estão desempregados, carecendo de uma porta de trabalho, para que possa sustentar a si ou a sua família, para que possa cumprir mediante a sociedade com seus compromissos, quitando suas dívidas, e ou até mesmo realizar os seus sonhos de consumo. Também, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa localidade em Tuas mãos, clamando ao Senhor por libertação, por salvação, por restauração de vidas, clamando ao Senhor para que quebre todo o laço do passarinheiro, para que o inimigo não esteja oprimindo as pessoas, mas para que as pessoas sintam um ardor em seus corações de buscar em Jesus Cristo a solução para o maior problema da nossa vida. E o maior problema da vida do homem não é a falta do dinheiro, não são as doenças causadas pelo pecado, não são as crises dos relacionamentos, mas é o pecado que tem gerado no homem a morte e a morte eterna, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os espíritos malignos e todas as potestades que têm trabalhado nesta localidade, visando a destruição de vida, visando a destruição de famílias, visando a morte, não somente física do ser humano, mas também espiritual do ser humano, Pai. Liberte São João da Barra, liberte a Praia do Açu, liberte as localidades vizinhas, liberte o nosso bairro, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre as suas vidas, Pai. Fale ao nosso coração, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir do Senhor, Pai. Continue ministrando aos nossos ouvidos e através da nossa boca aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Isso é que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hoje é noite de festa, é noite de alegria. Mais uma vez nós estamos reunidos não somente para prestar um culto de louvor e adoração a Deus, mas também para declarar a nossa adoração a Deus, mas também para celebrar a ceia do Senhor, celebrar a vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a dor de Jesus Cristo, mas a alegria de ver nele todas as coisas se cumprindo para as nossas vidas. E é neste mesmo Espírito que nós vamos falar ou trazer à memória não somente os feitos de Jesus,
mas também aquilo que Ele nos ensinou. E eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, um texto que é conhecido por cada um de nós como o Sermão do Monte, ou o início do Sermão do Monte. É lógico que nós não temos como abordar todas as bem-aventuranças citadas por Jesus, mas iremos abordar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e compartilhar e refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, estaremos lendo na versão da tela para que a gente possa ter uma única versão, onde diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Ficou fraco, podemos melhorar um pouquinho mais? Então vamos lá então. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Amém? Amados, sempre que celebramos a ceia do Senhor, nós somos levados a trazer à memória, ou a pensar, ou a refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos levados, ou somos conduzidos a lembrar não somente da pessoa de Jesus Cristo, mas também da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, como também do seu estado de humilhação no momento em que Jesus esvazia-se da sua glória, vem a esta terra ou a este mundo em forma de homem, como também ele se humilha ao ser crucificado naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que através dele a salvação prevalecesse sobre a vida de todo aquele que confia em Jesus Cristo e se entrega a Jesus Cristo. Mas também somos convidados a trazer à memória os seus ensinos, as suas palavras, porque é com base nos seus ensinos, é com base nas suas palavras, que nós passamos a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o único Evangelho propagado, ou que propaga uma verdade plena, suprema, o qual não é inalterado, não pode ser alterado por nenhum ser humano, por nenhuma pessoa, nem muito menos pelo inimigo da nossa alma, que visa deturpar a palavra de Deus com o objetivo de fazer com que as pessoas não creem em Jesus Cristo. É nesse contexto que vemos o grande mestre assentando-se diante de uma grande multidão e também diante dos seus discípulos, como nós vemos no verso 1. Jesus, diante da multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus
Quando Jesus se assenta diante da multidão, ele se assenta diante dos seus discípulos, ele se assenta para que através daquele momento, daquela oportunidade, ele começasse a ensinar tudo aquilo que era concernente, o que seria concernente ao seu reino. Lições práticas que precisam ser aplicadas na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa que procura ouvir as palavras de Jesus Cristo. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que está abandonando os ensinos de Jesus para ser conduzido por técnicos espirituais chamados na atualidade como coaches. Não estou aqui querendo trazer contenda ou divergência, mas trazer um alerta à Igreja de Cristo para que possamos voltar para a Escritura, voltar para os princípios da palavra do reino, pregada pelos apóstolos, pregadas pelos profetas, mas principalmente pregada por Jesus Cristo. Não somente para que tenhamos um conhecimento teórico, mas que possamos praticar os seus ensinamentos. O Sermão do Monte, ele inicia trazendo para nós uma verdade que transforma a mente do homem, uma verdade que transforma o ser humano, mas nenhuma transformação física se dá se não ocorrer primeiro na nossa mente, no nosso intelecto. E não tem como falar de uma transformação sem citar as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, já que toda transformação, ela primeiro ocorre na mente do homem, ou na mente do ser humano. Quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não seja transformado